Bom dia e bem-vindos de volta à primeira conferência da Iniciativa Negócios Sustentabilidade 2030. Recordo que nesta conferência debatemos a temática ambiental. Vamos dar então seguimento a esta sessão, agora com a temática Descarbonizar a Indústria, o desafio da guerra. E para nos dar enquadramento desta temática, chamo ao palco Jorge Moreira da Silva, Presidente da Plataforma para o Crescimento Sustentável. Força. Muito obrigado. Vejo que tem ali o cronómetro, que comigo é sempre avisado. Eu quero agradecer o convite à Cofina, ao Jornal de Negócios e esperar que com esta intervenção possa, obviamente, animar depois o debate com os distintos membros que foram convidados. Eu quero deixar uma palavra sobre o contexto, uma sobre as oportunidades, outra sobre as políticas que são necessárias e uma final sobre o impacto da guerra na Ucrânia. E permitam-me que comece por, no que diz respeito ao contexto, apresentar um quadro que não é um quadro conformista, apesar de toda a narrativa sobre neutralidade carbónica, uma série de conferências que vão organizar todos os dias, todos nós andamos nestes debates desde há muito tempo. E no que diz respeito às alterações climáticas, e estando nesta área já há muito tempo, eu não me conformo com a circunstância de nós, apesar de todo o progresso que já foi alcançado na sensibilização, na base científica, na avaliação custo-benefício e, portanto, as oportunidades económicas, na mobilização do setor empresarial, no ativismo que põe os nossos filhos na rua a exigir políticas mais ambiciosas, ainda assim nós enfrentamos, no que diz respeito às alterações climáticas, três grandes lacunas. Em primeiro lugar, ao nível da ambição. Paris não cumpre Paris. O Acordo de Paris pressupõe que se limite o aumento da temperatura a 1,5 graus, mas se somarmos todas as metas que os países apresentaram, incluindo Portugal, as National Determined Contributions, isso vai dar um aumento das emissões que correspondem ao aumento da temperatura de 2,7 graus. Portanto, aquilo com que nos comprometemos em 2015 em Paris não é consistente com aquilo que foi, entretanto, apresentado pelos vários países nos últimos anos. Em segundo lugar, o curto e o médio prazo não casam com o longo prazo. Os países anunciaram neutralidade carbónica para o momento em que os ministros já cá não estarão. Toda a gente apresenta metas de neutralidade carbónica para 2050. E eu quero é saber o que é que vão fazer nos próximos 8 anos. Porque aquilo que nós não fizermos nos próximos 8 anos vai determinar a incapacidade de atingirmos a neutralidade carbónica em 2050. Ora, a verdade é que essas metas não batem certo. Temos 150 de países com neutralidade carbónica assumida no discurso, nos programas, nos seus roteiros, mas depois, mais uma vez, tentamos ver o que é que dizem as contribuições nacionais que são apresentadas em Paris, em Glasgow e provavelmente agora em Sharm el-Sheikh novamente, e o que nos dizem é que vamos ter um aumento das emissões de 13,6%, quando era suposto termos uma redução de 45%. Isto é, para que isto bata certo no final do século, teríamos que reduzir as emissões em 45% até 2030 e aquilo que os países apresentaram, supostamente de uma forma ambiciosa, aponta para um aumento das emissões em 13,6%. Portanto, podemos dizer adeus a 1,5 graus. Podemos dizer adeus a 1,5 graus. Portanto, eu não me conformo com um discurso sobre sustentabilidade e alterações climáticas, falando de 2050. Portanto, ainda bem que utilizaram 2020, 2030, para nos puxar à realidade concreta e àquilo que é necessário fazer hoje e não apenas em 2050. Terceiro grande gap é um gap de solidariedade. Isto não vai funcionar se nós continuarmos a faltar à convocatória da solidariedade internacional. Os países mais pobres que enfrentam conflitos, fragilidade, ainda agora a consequência da pandemia aumentou a pobreza extrema em quase 100 milhões de pessoas só num ano, coloca-nos fora de pista para erradicar a pobreza até 2030, em vez de erradicarmos a pobreza como era suposto até 2030, teremos um aumento do número de novos pobres em pobreza extrema na ordem dos 500 milhões de pessoas.
até 2030. Ora, neste contexto de pobreza extrema, de desigualdades, exacerbada pela pandemia, pelos choques externos, pelas guerras, a verdade é que esses países têm uma outra enorme injustiça, que é a mudança climática afeta-os de uma forma desproporcional. 85% dos pobres vivem nos 21 países mais ameaçados pela mudança climática. E são as mesmas pessoas que não têm acesso à eletricidade. 800 milhões de pessoas não têm acesso à eletricidade. Portanto, já não bastava não ter acesso à eletricidade, já não bastava termos um terço da população do mundo que precisa de lenha para satisfazer as suas necessidades básicas de energia, e ainda por cima são os mais ameaçados pelas consequências da mudança climática. O que é que esses países precisariam? Precisariam de, pelo menos, que os compromissos assumidos em Copenhaga fossem cumpridos. E não foram. Nós, em Copenhaga, comprometemos em 2009 a atribuir 100 mil milhões de dólares de dinheiro público para os países em vias de desenvolvimento por ano, e passados todos esses anos, mais de 12 anos, não ultrapassamos os 80 bi, portanto, os 80 mil milhões. E quanto é que esses países precisam mesmo? Esses países precisam, só para a área da energia, precisam de 1 trilhão por ano. Portanto, 1 bilhão de dólares só para a energia. E perguntam, e quanto é que nós damos? Nós damos 3 bi. Reparem, como é que isto não bate certo? Os países em vias de desenvolvimento, para serem neutrais em carbono, e nós todos conseguirmos atingir 1,5 graus até ao final do século, precisariam todos os anos de eu vou usar a notação anglo-saxónica para ser mais fácil, precisariam todos os anos de 1 trilhão de dólares de investimento em energia limpa. Por ano, 1 trilhão. Quanto é que recebem? Recebem 150 bi. É público? Não, não é público, é investimento privado. Então, e do público quanto é que vem? 3 bi. Portanto, a nossa ajuda pública ao desenvolvimento, os nossos impostos, países ricos como nós, dos nossos impostos vão 3 bi para energias renováveis em países em vias de desenvolvimento. E eles precisam de 1 trilhão por ano. Portanto, reparem porque é que isto não vai bater certo. Mesmo que nós descarbonizemos tudo no Norte, mesmo que a indústria portuguesa descarbonize tudo, mesmo que o setor energético europeu descarbonize tudo, isto não vai bater certo se nós continuarmos a não apoiar os países em vias de desenvolvimento. E, portanto, eu lamento começar a conversa desta forma tão crua, mas eu acho que não se pode reformar sem ter noção das lacunas que estamos a enfrentar. O reverso da medalha. O reverso da medalha é muito positivo. Nós vemos, neste momento, um conjunto de dados, de evidência, de factos, que nos podem inspirar para a ação que é necessária, seja na vertente pública, seja na vertente privada. Designadamente, a confirmação de que isto é possível e que compensa. Podia ser necessário, podia ser eticamente imperioso e não dar resultados económicos. Ora, nós sabemos hoje que a descarbonização vai gerar um acréscimo no PIB de 5% até 2050. Sabemos que só nas energias renováveis poderemos ter 4 vezes mais postos de trabalho até 2030. Podemos ter 380 milhões de novos postos de trabalho associados aos 17 Objetivos de Aumento Sustentável. Sabemos, além do mais, que as metas europeias estão a criar um contexto mais exigente, onde quem, no fundo, não assumir isto como uma prioridade, perderá o Fit for 55, o Green Deal, a taxonomia europeia sobre o reporte financeiro das finanças sustentáveis, o facto do comércio de emissões estar finalmente a funcionar com um preço da tonelada de carbono que chegou a atingir 100 euros. No fundo, nós temos um contexto económico, financeiro, que demonstra que a descarbonização, sendo inevitável, é também uma grande oportunidade. E é uma oportunidade também porque a banca, e estão aqui pessoas do setor financeiro, a banca acordou para este tema. Acordou, seja porque a taxonomia europeia a isso determina, seja porque os ativos financeiros tóxicos são hoje algo do que os gestores de ativos se querem livrar. Não foi preciso a taxonomia europeia ser aprovada para o CEO do BlackRock, o Sr. Larry Fink, ter dito que não punha nem mais €1 em combustíveis ou mais $1 em combustíveis fósseis.
Portanto, não é a legislação que está a determinar, não nos enganemos, não é a legislação que está a determinar o esverdeamento do setor financeiro. O esverdeamento do setor financeiro começa mais cedo, quando os seguros e o setor financeiro percebem que uma das suas grandes liabilities é a dependência de ativos que têm uma forte intensidade carbónica. E agora a legislação sobre a taxonomia vem, obviamente, tornar este processo imparável. O mesmo quando conseguimos, na altura em que ainda estava na OCDE, remover da ajuda pública ao desenvolvimento a elegibilidade do apoio a combustíveis fósseis, nomeadamente centrais a carvão, ou as novas regras para investimento de impacto e blended finance e green bond. Mas também sabemos que hoje os ativos, e estão aqui pessoas que são Head of Sustainability de várias empresas, são Chief Sustainability Officers de várias empresas, nós sabemos que hoje o ESG não é uma coisa nice to have, é um must have. E hoje percebe-se que quem está a apostar a sério no ESG tem uma performance financeira superior aos portfólios que estão dependentes apenas de ativos tradicionais. Como sabemos também que hoje o ESG já atinge 35 trilhões de dólares e que em 2025 pode atingir 50 trilhões de dólares. Bem, no meio disto tudo, Glasgow. Faltam 4 minutos. Glasgow não foi a panaceia, muitos de nós, o José Eduardo, outros que estão aqui presentes, já tivemos em várias COPs. Nós sabemos que as COPs são importantes, são relevantes, mas não é nas COPs que verdadeiramente se decide como e quando descarbonizar. Portanto, eu lamento, se a pessoa que participou em COPs fui eu tenho talvez 4/5 de todas as conferências das partes das Nações Unidas, participei em 4/5 das conferências das partes das Nações Unidas desde 99. Nós não precisamos de nenhuma decisão tomada numa conferência das Nações Unidas para agir de uma forma determinada. As COPs são importantes, nomeadamente, para o reforço da solidariedade internacional e principalmente para as finanças climáticas. Mas, no que diz respeito à ação climática, nós sabemos hoje aquilo que é necessário fazer. E a COP de Glasgow, não tendo atingido todos os resultados que seriam necessários, nomeadamente na área do financiamento, deu 2 ou 3 sinais que são importantes para a indústria portuguesa e para a indústria europeia. Primeiro, vamos livrar mesmo do carvão e dos combustíveis fósseis. E países que nunca admitiram falar sobre isto, aceitaram e assinaram uma declaração em que se comprometem com o fim gradual do apoio aos combustíveis fósseis, subsídios aos combustíveis fósseis e o fim das centrais a carvão, unabated coal-fired plants, portanto, as centrais a carvão que não são de sequestro de CO2. Mas o mais relevante veio do setor financeiro mais uma vez. 450 bancos e fundos de pensões decidiram, à margem da COP, assinar um papelinho em que dizem nós vamos pôr 130 trilhões de dólares para a descarbonização até 2050. E, portanto, reparem como este processo é um processo imparável e eu acho que é importante também sublinhar, e este é o meu segundo ponto, que hoje já sabemos tudo o que é necessário e aqueles que estão verdadeiramente interessados num menu de políticas, recomendo que leiam o relatório da Agência Internacional de Energia sobre a neutralidade carbónica, porque está lá tudo. Nós podíamos não ter condições para saber o que é necessário, mas está lá tudo. O que é que nós temos que fazer? Já 2030, 2050, já temos de parar toda a produção de novas centrais a carvão, nem mais uma central a carvão. Eu estou a dizer isto no pressuposto de querermos atingir 1,5 graus. Eu já tenho ouvido pessoas em Portugal a defender que temos que chegar aos 3 porque 1,5 é impossível. Eu ainda estou num 1,5 graus. Portanto, partindo desse pressuposto de 1,5 graus, nós temos de parar qualquer construção de uma nova central a carvão já. Já é 2022. Temos de travar qualquer novo projeto de exploração de combustíveis fósseis. Já. 2030, 4 vezes mais renováveis, 4% de eficiência energética ao ano, 18 vezes mais veículos elétricos. Isto até 2030. 2050, 90% da eletricidade tem que ser renovável, 10% nuclear, não há carvão, não há gás, não há mais nada. Até 2050, 90% renováveis, 10% nuclear.
No consumo final de energia, 80% tem que ser renovável, 20% não renovável. E com isto, precisamos, obviamente, de investimento. Qual é o investimento necessário? Precisamos de 5 trilhões de dólares de investimento anual, mas que é largamente compensado pelos efeitos positivos que tem no PIB, nomeadamente o acréscimo de 4% até ao final de 2030. Isto é, se nós fizermos isto, até ao final de 2030 temos um acréscimo de 4% do PIB em resultado da descarbonização e 4 vezes energias renováveis. Finalmente, como é que isto se traduz em políticas? Eu peço desculpa, o tempo terminou agora, eu preciso de mais 2 minutos. Traduz-se de uma forma prática no plano global e no plano europeu. No plano global, nós temos de reforçar o financiamento climático pelas razões que há pouco disse. Financiamento climático. Em segundo lugar, precisamos de um mercado global de carbono. Não podemos ter apenas um mercado europeu, há alguns mercados regionais, temos de criar as condições para que o CO2 seja uma commodity global, que seja internalizada em todos os produtos e em todos os serviços. Em terceiro lugar, precisamos de definir novas metas que nos coloquem na trajetória de 1,5 grau e no próximo ano teremos uma avaliação e em 2025 novas metas. Isto no plano global. No plano europeu, precisamos de alargar o ETS, o comércio de emissões, a outros setores, nomeadamente a floresta, o setor dos transportes marítimos, o setor da distribuição de combustíveis. Precisamos de interligar o sistema europeu com outros sistemas internacionais. Eu sei que muita gente fala do Carbon Border Adjustment. Eu confesso, tendo sido um grande defensor, enquanto deputado europeu, quando os Estados Unidos não queriam ratificar o protocolo de Kyoto, eu fui um grande defensor do Carbon Border Adjustment. Eu, neste momento, tenho muitas dúvidas que este seja um instrumento mais adequado, numa altura em que os países em vias de desenvolvimento enfrentam a pobreza extrema, estar a dizer-lhes que lhes vamos cortar as pernas no mercado global não me parece ser a melhor solução. Eu preferiria uma lógica positiva de financiamento à descarbonização dos países em vias de desenvolvimento e de ligação do nosso sistema europeu de comércio de emissões com sistemas regionais de comércio de emissões. Portanto, no fundo, temos um mercado global de carbono com a cenoura e não com o stick, que é o Border Carbon Adjustment. Portanto, tenho aqui uma divergência com a Comissão Europeia. Precisamos de fiscalidade verde e precisamos, obviamente, no que diz respeito às energias renováveis, de acelerar esse processo. Eu acho que em Portugal poderíamos ir mais longe do que 80% de renováveis em 2030. Eu acho que existem as condições para ir significativamente mais longe do que essa meta. Precisamos de apostar seriamente no autoconsumo, no armazenamento através das baterias e, obviamente, na eficiência energética nos edifícios. Precisamos das interligações. Eu sou suspeito para falar do tema, mas uma Europa fragmentada não é eficiente nem na descarbonização, nem do ponto de vista económico, e não me conformo com o facto de, 7 anos depois da invasão da Crimeia e do Acordo da União da Energia, das interligações, não se ter feito nenhuma das 3 interligações elétricas que estavam previstas, as 2 nos Pirineus e no Golfo da Biscaia, e a interligação de gás da Península Ibérica com a França também ter ficado no papel. Precisamos de mobilidade, não é o tema do painel, e eu peço desculpa, já estou a falar muito, mas na mobilidade, e vou dizer aqui algo que provavelmente alguns não concordarão, eu acho que a meta de erradicar a venda de veículos elétricos em 2030, 2035, não é consistente com a trajetória climática e com a evolução tecnológica. Acho que é perfeitamente possível acabar com veículos não elétricos muito mais cedo. Há países que já têm 2025, como é o caso da Holanda. 2035. Ainda vamos viver quase mais 15 anos com veículos não elétricos. Acho, portanto, que isto tem que ser superado. E, finalmente, e é um tema que é caro a muitas pessoas nesta sala, o tema da descarbonização tem que ser associado ao tema da desmaterialização. E não é apenas a economia circular. Nós precisamos de mais produtividade na eficiência de recursos, precisamos de ecodesign nos processos, nos produtos, e ter produtos com tempo de vida mais longo e obviamente, precisamos de acabar com os resíduos, que são apenas recursos fora do sítio, e a economia circular ser verdadeiramente concretizada.
No meio de tudo isto, e eu já fechei o meu caderninho, tinha muito mais para dizer, mas é para me tentar disciplinar, no meio de tudo isto, a guerra na Ucrânia não pode servir de alibi para comprarmos tempo. Eu sei que não é politicamente correto dizer o que eu vou dizer, mas nós que estamos muito satisfeitos com apoios sociais que estão a ser dados pelos governos para que paguemos menos por combustíveis fósseis durante mais tempo, devemos perguntar se era suposto ser este o tipo de ajustamento. Eu sei que politicamente é muito mais vendável a ideia de vamos travar o aumento dos preços e vamos usar recursos públicos e os vossos impostos e os nossos impostos para amortecer o aumento de preços nas empresas e nas famílias. Eu pergunto-me se algumas das medidas que estão a ser tomadas são de conjuntura ou são estruturais. Porque se forem estruturais, discordo. Se à boleia da guerra na Ucrânia estivermos a subsidiar combustíveis fósseis e a fazer-nos todos depender durante mais tempo em casa e nas empresas de combustíveis fósseis, discordo. Se isto são medidas de curto prazo, só para a contingência e para comprarmos tempo para financiar a descarbonização, essa é outra conversa. Mas eu confesso que estou a ver políticas nacionais e internacionais muito desligadas da descarbonização e, em vez de utilizarmos os recursos públicos para financiar a descarbonização, podemos estar, neste momento, a financiar a continuidade de combustíveis fósseis durante mais tempo. Eu acho que a guerra na Ucrânia vai ser um choque energético semelhante ao choque petrolífero dos anos 70. Nós livramos do petróleo na produção de eletricidade nos anos 70, estamos a livrar do carvão com o preço CO2. Esta era a altura para nos livrarmos do gás, não só do gás da Rússia, mas de todo o gás. E, portanto, a pergunta que temos de fazer é se as políticas públicas estão a criar as condições para gradualmente nos livrarmos do gás ou se não estamos a olhar para esta guerra como um processo de extensão da dependência do gás durante mais tempo. Peço desculpa, eu falei 5 minutos mais do que era suposto e mesmo assim deixei muito por dizer. Agora ficam com a parte melhor, que é com o painel, e eu já não entro. Muito obrigado.